tarde, na Eldorado. Oferecimento Supermercados Manente. Economia super perto de você. Bem-vindos, caros ouvintes da Eldorado. Estamos chegando a partir de agora para mais uma edição do Café da Tarde, aqui pelo AM 570 e FM 89,5 do seu rádio. Eu sou Antônio Colossi e estarei com vocês na condução do programa. Os trabalhos técnicos e a mesa de áudio ficam a cargo de Raquel Elíbio. Ele dedicou boa parte de sua vida ao combate às drogas, à preservação do meio ambiente, pela melhoria da educação, pela segurança pública e a preservação da família. Foi chefe de gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e assessor na Secretaria de Segurança Pública do Estado. É vinculado à Assembleia de Deus de Criciúma. O nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o evangelista, palestrante e ex-vereador nas legislaturas de 1989 a 1992 e de 1993 a 1996 em Criciúma, Eliseu de Souza. Eliseu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. A satisfação é minha, Colossi. É um prazer poder cumprimentar os teus ouvintes, cumprimentar aqui a Raquel, que está no comando aqui na técnica de som, e poder compartilhar com você desse momento importante e ímpar, né? Poder compartilhar com os nossos ouvintes, com os teus ouvintes, um pouco da história, né? Porque o tempo já vai passando, a gente já vai ficando mais idoso, né? E me faz aqui trazer reminiscências do tempo do rádio. Eu estando no estúdio aqui, já volto ao passado no tempo em que eu também fiz rádio ao longo dos anos, fazendo trabalho de prevenção ao uso devido de drogas. É importante estar aqui. Para mim é um privilégio e um prazer estar com você aqui. Uma honra tê-lo conosco nessa tarde, Eliseu. Eliseu, então vamos voltar aos primórdios da tua história. Eu queria saber quais são as principais recordações da tua infância. Olha, é uma boa pergunta, rapaz. Que pergunta de surpresa, viu? Sabes que eu nasci em Siderópolis, né? Rio Fiorita, Siderópolis, Rio Fiorita. E evidentemente que lá tem uma história muito linda, porque quem nasceu em Siderópolis, e principalmente que morou em Rio Fiorita como eu nasci, morei lá, tem toda uma história relacionada à Companhia Siderúrgica Nacional. Então, meu pai era funcionário da Siderúrgica Nacional e foi operador daquela máquina chamada da Marion, na verdade. Marion chamava de Marion, né? O pessoal chamava de forma coloquial aí, Marion. Mas, na verdade, Marion é o nome de uma marca, uma dragline, né? Americana, 7.800, que escavadeira, na época, era a segunda maior do mundo. Uma máquina muito grande, que fazia um trabalho de extração do carvão superfície. Ela tirava o carvão, a terra, até chegar no carvão. Depois é que vinham outras máquinas, que era a 50R, a Shovel e outras máquinas que vinham tirar o carvão e colocar no caminhão até vir para o lavador de carvão. Então, a minha história de infância é muito relacionada a essa história também da Siderúrgica Nacional, que lá foi um exemplo de vida e também algo pouco comentado. Mas eu faço, sabe, Colossi, às vezes nas minhas conversas, principalmente no meio político, quando estava em jantar e conversa informal com alguns políticos, deputados, porque vivi nesse meio muitos anos, e eu comentava às vezes assim, se vocês não conheceram o socialismo de fato, se existia um lugar que existiu o socialismo de verdade, foi em Siderópolis, Rio Fiorita, especificamente em Rio Fiorita. Por quê? Porque lá, quando foi implantada a Companhia Siderúrgica Nacional, quando Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional e trouxe para cá, para Siderópolis, para a extração de carvão, para atender as demandas lá de Volta Redonda, onde era a distribuição a metalúrgica, né, que exportava esse produto para o exterior. Evidentemente que a política era extracionista, então não havia na época consciência ecológica, não havia todas essas questões, então se tinha a ideia da produção. Então, a Getúlio conseguiu criar uma mentalidade muito socialista mesmo, de fato. Para você ter ideia, na minha infância, eu fui atendido por médico em casa. Por diversas vezes, né? Nós tínhamos o chamado programa do médico da família, que depois de muitos anos apareceu,
Eu não sei se se o programa do médico da família, se o médico vai em casa hoje, eu não sei. No nosso tempo ia. No nosso tempo da companhia, eu lembro de ser atendido por médicos, quando ficava doente, se ligava para a central do escritório e já em questão de meia hora já estava o médico em casa para atender, né, e dar medicamento. Existia uma farmácia que era vinculada à companhia, que fornecia todo o medicamento num valor simbólico. O pão era praticamente doado, porque você ganhava os tickets para o mês inteiro e podia pegar quanto quisesse, e era descontado de forma simbólica, um valor muito simbólico, pequeno. Então, tinha o chamado armazém, onde também se fazia aquelas compras. Era um socialismo interessante, você tinha entrega, você tinha leite gratuito. Eu lembro quando garoto, de sair com aquela cestinha de 6 garrafinhas de leite para trocar, e levava vazio e trazia cheio de leite. Né? Existia o Recreio do Trabalhador, que está lá agora praticamente se desmanchando, já se desmanchou, lá em Rio Fiorito, que ali já tinha, desde o meu tempo de guri, já tinha cinema gratuito. A gente estava brincando por ali, chegava 3 horas da tarde, já estava tocando aquelas músicas de bang bang, né, chamando a gurizada para o cinema. Então, é uma visão interessante. A minha infância, nesse aspecto, ela foi muito rica, de não ter grandes privilégios, mas também não ter privações. Sim. E criou-se, por ser uma empresa estatal, e por muita movimentação de engenheiros e pessoas que vieram de Volta Redonda, assistentes sociais que vinham, até para orientar as famílias como limpar a casa. Por exemplo, os antigos tinham a tradição de lavar o soalho da casa. Né? Eu lembro, quando pequeno, de um assistente social vir e dizer: olha, vocês não coloquem água aqui no soalho. Olha, a partir de agora nós vamos fornecer cera, é um produto que está moderno agora, vocês vão encerar para preservar, para não apodrecer a madeira. Até isso tinha lá, então você imagina a importância disso. Sim. E tinha uma cultura interessante: todo filho do trabalhador tinha que estudar. Isso aí era de lei. E o caminho era Siderópolis SATIC. Tanto é que eu me formei na SATIC. Né? O meu curso de 2º grau foi de eletromecânica, me formei na Escola Técnica da SATIC, que é uma escola que não só forma, como informa e cria o cidadão. Que a SATIC realmente era e ainda penso que sim, uma escola com grande conceito e que visa a cidadania. Então nós tínhamos, na época da SATIC, era 2 períodos. Nós tínhamos aula de manhã e à tarde ou à noite, sempre 2 períodos intercalados. Então eu vinha de lá, de Siderópolis, ficava o dia inteiro aqui e só voltava à noite. Então, essa cultura já era impregnado na mentalidade dos pais, que nenhum filho trabalhador podia ficar ocioso, ele tinha que estudar. E a grande maioria se destinava para a SATIC, onde já saíam os profissionais, os técnicos, tanto na área de eletromecânica, ou de mineração, ou de eletrotécnica, essas áreas que era numa visão tecnicista na época, né? Eu sou pedagogo e eu sei como isso, e depende do momento, isso era muito forte. Então, na época, que era um período da ditadura militar, e uma visão um pouco diferente, né? Produção, era um momento de produção, e a visão era tecnicista. Então, você preparar o aluno, o adolescente, para o trabalho. Né? Então, quem saía dali já saía direto para o emprego. Né? Já tinha emprego garantido, ou aqui, ou em Joinville, ou nas carboníferas. Então, quando me formei, eu trabalhei um período na Carbonífera Próspera, porque já aí depois a Carbonífera Próspera passou a ser uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso. E eu trabalhei um período na época. Depois é que eu saí, que foi quando eu entrei na vida pública, e vim para Criciúma, efetivamente, eu morava em Siderópolis, mas tinha muita atividade aqui. E finais de semana, e no meio da semana, vivia aqui envolvido nos trabalhos comunitários e na igreja, fazendo palestras e me envolvendo com a chamada MEUADIC, que é a Mocidade Evangélica da Assembleia de Deus de Criciúma. Vamos falar. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, se falar da nossa infância, rapaz, o nosso pessoal de Siderópolis que estiver ouvindo agora, com certeza vai estar vibrando, dizendo assim: um abraço, meus amigos aí sideropolitanos, porque nós tivemos uma infância muito interessante. Embora não se tinha muita consciência ecológica, era o jovem, o divertimento deles é estudar e caçar, né?
Como bom aluno, como bom jovem, adolescente, a gente vivia nos matos, brincando, caçando, vida livre. O que eu achava interessante é a vida livre, porque não se tinha medo, não existia o medo, não existia preocupação dos pais, onde é que andam os nossos filhos. Né? A gente saía de manhã, ia brincar, ia jogar bola, fazer qualquer entretenimento. Não tinha aquela preocupação como nós temos hoje. Então, hoje, lamentavelmente, é uma outra formação. Né? O jovem não tem essa oportunidade que nós tivemos de ter uma vida livre, de viver nos matos, de viver nos campos, de viver andando a cavalo, andando livre por onde quisesse ir. Então, foi muito rica. Eu só tenho, assim, reminiscências e lembranças maravilhosas daquela terrinha de Siderópolis. E Eliseu, você chegou a estudar na escola Tulo Cavalazzi? Sim, eu estudei lá na escola, me fiz o primeiro grau lá. E lá foi onde eu conheci, claro, vivi com pessoas maravilhosas, né, no nosso meio lá, professores maravilhosos que ainda estão vivos, estão entre nós. Inclusive, recentemente fiz até uma homenagem na internet para elas, ficaram muito felizes. Fui buscando foto dos que estavam por ali e tal. Porque, querendo ou não, a educação, Colossi, ela é fundamental. A base, a formação, né, os primeiros anos de escola, pode ser decisivo na sua vida. Sem dúvida. Eu lembro que um fato interessante, como eu sempre fui desde garoto um estudioso, um leitor, gostava muito de ler, e também um estudioso da Bíblia, né? Eu sempre fazia curso, na época não tinha muito recurso, eu fazia cursos por correspondência, de curso de teologia, buscava muito conhecimento nessa área. E lembro várias vezes que, assim que eles descobriram, que os meus professores descobriram que eu tinha essa vocação, e que eu tinha uma certa facilidade de comunicação, porque a igreja proporciona isso, porque ela começa a trabalhar com a criança desde cedo na escola dominical. E aí a criança já começa a dizer alguma coisa, a falar alguma coisa, e alguns pensamentos bíblicos, alguns versículos, e até uma mensagem que lhe é dada oportunidade, ele faz. Então, isso me facilitou. Quando eu comecei a fazer esse discurso no meio dos jovens da época, dos meus colegas de escola, e falava muito na Bíblia, como é que acontecer, como é que seria a questão de escatologia, o que a Bíblia falava sobre o fim do mundo, aquela coisa toda, aquilo gerava uma expectativa. E eu lembro que várias vezes uma das minhas professoras, né, que ainda é viva, daí até a cumprimenta muito, de vez em quando ela fala comigo, ela parava a aula, sabe? Eu achava interessante. Ela, não, hoje não tem aula, hoje nós vamos ouvir o Eliseu. Aí todo mundo me chamava lá para frente e eu ia falar. Aí o tema é eles que escolhiam. Assim, não. E não é à toa, Eliseu, que acabaste virando até líder estudantil, né? Estudantil. Eu, na verdade, toda a minha movimentação também começou ali, líder estudantil. Quando comecei o curso na faculdade, na época, o Lessa começou comigo na época. O Heraldo Peruque, da mesma turma, essa turma antiga aí. E aí a gente, quando entrou na antiga FUCRE, né? Sim. E estavam vivendo uma transição ali, e havia... o diretor ainda não era eleito, era imposto, e a gente, como calouro, os mais velhos enfiavam a gente, botavam ele no fogo para fazer discurso. Como já sabiam que eu tinha uma certa facilidade de discursar, eu era um dos oradores da turma lá para fazer aquele discurso assim, meio magnânimos, assim, eles gostavam, porque tinha algumas palavras que a gente conhecia mais, porque a leitura proporciona isso, né? Sim. E acabava fazendo a diferença. Acabaram até me apelidando de profeta, né? Tanto que na SATIC também, meu apelido era profeta. Porque eu também tinha, isso continuou na minha vida. Eu saí do ginásio e vim para a SATIC, e ainda continuou essa visão, esse meu estilo de estar no corredores falando, pregando para os colegas, falando de tudo que rolava, qualquer assunto, e acabava virando uma roda e a gente no centro da roda falando sobre aquele tema. Sim. Né? Então, ainda essa semana encontrei um amigo na feira, o Chico Baltazar, que nós somos o primeiro concorrentes lá. Ele disse, foi eu que te botei no fogo, né? Porque naquela vez que nós fomos candidatos na SATIC, a líder estudantil, do Grêmio Estudantil,
nós te forçamos tu a entrar. Eu disse, não, mas eu já estava com vontade, disse para ele. E acabei entrando ali, e isso gerou, de certa forma, vai criando esse espírito de participação, né? Você vai alimentando isso. Mas voltando a essa questão da escola, lá da base, eu lembro que a professora me estimulava, quer dizer, isso gerou. Eu lembro que uma palavra, e eu posso dizer isso como educador, e agora estou falando isso, eu sou pós-graduado na área então, em pedagogia. E às vezes, como disse um certo estudioso, que muitos professores, ele foi muito radical, mas disse, muitos professores eram para estar na cadeia, porque podaram os jovens. Entendeu, Colossi? Qual é o problema da educação? O problema da educação é quando ela não desperta no aluno a sua vocação. O pedagogo profissional tinha que estar olhando, percebendo qual é a vocação do aluno para tentar dar a oportunidade para que ele desperte nessa área. Isso. E eu lembro de uma professora, que ainda é viva, e quem estiver me ouvindo vai lembrar, da professora Georgette. Cardoso. Acorde Cardoso, mas calma, você está aqui, virou detetive e agora sabe tudo, rapaz, mas que coisa. E ela mandou fazer uma leitura de um texto. Eu era adolescente. Aí mandou, eu li aquele texto e daqui a pouco ela assim, lê de novo. Ela muito autoritária, né? Eu disse, o que é que eu errei? O que é que eu errei? Ela assim, lê de novo. Eu li de novo e tal. Ela assim, gente, vocês estão vendo esse garoto? Olha o timbre de voz dele, como ele lê bem, como ele passa uma coisa boa quando ele lê. Parabéns, garoto. Você está no caminho certo. Interessante que uma palavra dessa estimula o aluno. Aí você começa o quê? A querer buscar mais. Aí se eu já lia, comecei a ler muito mais. Se eu começava a falar, eu comecei a falar muito mais. Isso acabou despertando talvez algo que estivesse em mim que estava ali. Se não despertasse, se não estimulasse, talvez morresse. E quantos outros alunos, quantas pessoas que talvez tenham uma vocação, que às vezes até já herdou isso, está no DNA dele, mas foi abortado na educação, porque a educação às vezes ela poda, te leva para caminhos que a educação antiga podava muito, né? Então limitava. Exatamente. Então isso é muito perigoso. Nós estamos conversando com o ex-vereador de Criciúma, evangelista e palestrante Eliseu de Souza. Vamos fazer um breve intervalo e em seguida regressamos com o Café da Tarde. Até já. Personagens e cotidiano. Eldorado e o Café da Tarde. Angelone.com.br. Compre nas lojas e no site. Informa a temperatura. Em Criciúma, 22 graus. Bem, o importante está bem. É bom se cuidar com alegria. Bem, como é bom quando tem saúde pra repor energia. Pra amar alguém, você tem que se amar também. Farmácias Angelone, o importante é estar bem. Rádio Eldorado apresenta Christian e Ralph, as vozes de ouro pela primeira vez no AM Master Hall em Criciúma, num mega show histórico, sábado, dia 16 de novembro. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Mesas e camarotes à venda pela minhaentrada.com.br e pontos de venda autorizados. Garanta já sua mesa e ingressos antecipados. Atenção, setores 2 e 3 têm ingressos à venda avulso individual. Chora peito, me mata de uma vez. Christian e Ralph em Criciúma, dia 16 de novembro, sábado, no AM Master Hall. Você não sai mais do meu coração. Mais um evento exclusivo da Rádio Líder de Audiência do Sul de Santa Catarina. Realização 737 e X9 Promoções. Patrocínio Ponto das Tintas, as cores do seu sonho. Ferramix, máquinas e equipamentos no bairro Rio Maina, em Criciúma. Mundo da Construção, um mundo de ofertas para você em Siderópolis. Farmácia do Trabalhador, Santo Boteco, no Nações Shopping e Pizzadoro.
A Tomeli Importados possui uma grande variedade de vinhos e espumantes. Atendemos casamentos, coquetéis, formaturas, aniversários e muito mais. Brinde sua festa com bebidas da Tomeli Importados. 3433-6998. Olá, tudo bem? Você conhece os colchões magnéticos da Star Life? Os colchões que a Star Life produz e comercializa são colchões aprovados e homologados pelo Inmetro, com ISO 9001 no processo de fabricação. Ou seja, quando você adquire um dos colchões que a Star Life tem para oferecer para você, você está adquirindo um dos melhores colchões do mercado. É muito mais conforto, é muito mais resultado. É você com muito mais saúde. E a pergunta que a gente sempre faz: você ainda usa um colchão comum? Então troque o seu colchão antes que ele mude você para pior. Os colchões da Star Life têm infravermelho longo, magnetismo, vibromassagem e são ortopédicos. Temos pelo menos 3 linhas para atender você: Standard, Standard Plus e a linha Top Premium. Se você quiser receber a visita de um dos nossos consultores, ligue para o 99662-7888. Repetindo, 99662-7888. Star Life, a sua vida de estrela. Prorrogado. As condições do feirão de loja Jugasa continuam para você fechar o mês com chave de ouro e Chevrolet na garagem. Toda linha com taxa zero. Onix e Prisma com até R$4.000 de bônus e taxa zero em até 36 meses. Tracker e Cruze com taxa zero e tabela FIP no seu usado na troca. Além de seminovos de procedência com taxas a partir de 0,99% ao mês. Não compre carro sem antes falar com a gente. Últimos dias, aqui na Jugasa. Respeite a sinalização de trânsito. Economia e qualidade no Manente tem. Ofertas válidas para o dia 31 de outubro. Café Melita tradicional ou extra forte 500 gramas, caixa 8,99 a unidade. Leite em pó Molico desnatado 280 gramas, lata 11,98. Leite Tirol 1 litro 2,7 a unidade. Pão de aipim Manente 7,98 kg. Achocolatado em pó Nescau 800 gramas, pacote grátis 100 gramas 9,49. Supermercados Manente, economia super perto de você. É hora de união, torcedor do Tigre. Hora de lotar o Majestoso e mostrar todo o nosso amor pelo Criciúma. O Tigre entra em campo neste sábado às 19 horas contra o São Bento e precisa do apoio da torcida carvoeira. Os ingressos de arquibancada estarão à venda no valor de R$10 na secretaria do clube e também poderão ser comprados nos pontos espalhados pela região e online através do site www.minhaentrada.com.br. Já o sócio do Tigre poderá retirar até 2 ingressos de arquibancada gratuitos até às 17 horas de sábado na secretaria do clube. Venha conosco nessa campanha, todos juntos pelo Tigre. Realização Criciúma Esporte Clube. Apoio Cristal Copo, Vital Alimentos, Uninter, Minhaentrada.com, Fontanela Transportes e Rádios Eldorado AM 570 e FM 89,5. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4 horas 30 minutos. Estamos de volta com o Café da Tarde de hoje, entrevistando o ex-vereador de Criciúma, evangelista e palestrante Eliseu de Souza. Café da Tarde que levaram até você no oferecimento dos supermercados Manente. Economia super perto de você. Confira as ofertas válidas para esta quinta-feira. Café Melita tradicional, o extra forte, 500 gramas, caixa, R$ 8,99 a unidade. Leite em pó Molico desnatado, 280 gramas, R$ 11,98. Leite Tirol, 1 litro, R$ 2,07 a unidade. Pão de aipim Manente, R$ 7,98 o quilo. Achocolatado em pó Nescau, 800 gramas, pacote grátis, 100 gramas, R$ 9,49. Ofertas válidas para esta quinta-feira nos supermercados Manente. Economia super perto de você. Invasão aqui aos nossos ouvintes, o André Abreu, nosso colega aqui da Rádio Eldorado, que trabalha aí os assuntos internacionais, ele diz o seguinte: diga ao Eliseu que sou muito grato pelas primeiras oportunidades no rádio. Foi verdade, mesmo, mas nos anos 90 eu tinha um programa, eu acho que era SOS Vida, era um programa que trazia trabalho de prevenção ao uso indevido de drogas, e conteúdos, né, de formação e formação, e tinha também o Momento Internacional. O Momento Internacional era com o André,
Momento Internacional com o jovem André Abreu. Aí ele entrava uma música internacional, né? Evidentemente em inglês. Ele, como é professor de inglês, ele fazia ao vivo, tradução simultânea da música em português. Então, eu estudava as músicas americanas, como as poesias normalmente são lindas, né? Isso. Então, ficava muito lindo isso. Eu tenho isso arquivado lá comigo, em meus arquivos de vários momentos, vários programas de rádio, com a participação do André. Um abraço, André. Um grande abraço. Você é que se revelou, você é que é competente e realmente soube ocupar o seu espaço. Ele viveu nos Estados Unidos há muitos anos. É uma inteligência ímpar, né? E agora retorna para nós aqui, para nos ajudar aqui também no Brasil. Legal. Aqui conosco também está o Kiko Moreira, Silvio Moreira, está dizendo o seguinte: boa tarde, Eliseu, grande amigo, companheiro, baita conselheiro, tá mandando um abraço. O Kikão? Aí, isso. Ô, meu amigo Kikão, um forte abraço, Kikão. Kikão é gente boa, gente de primeira. O Eliseu, como é que foi o período compreendido ali entre 1974 e 1980 em que você integrou a banda Harmonia Celeste? Nossa, tu foi buscar no fundo do baú mesmo, rapaz. Na verdade, eu fiz parte da banda Harmonia Celeste e comecei cedo e foi uma experiência interessante também porque a gente, como músico, eu tocava saxofone. E ali eu comecei a me envolver também, não só com a questão dos jovens da igreja, mas também com a parte musical. E viajava com a banda para várias cidades, tocando. Foi uma experiência interessante. Eu acho que foi gratificante e foi bom enquanto durou. Depois não deu para continuar, porque aí eu fui tendo outras atividades na minha trajetória de liderança da igreja e fora da igreja e tal. Então não deu mais para conciliar a música e as ações. O saxofone passou a ser uma experiência interessante, ainda toco quando posso para me divertir, mas não assim, diretamente numa banda ou num conjunto. Depois da banda, aí sim. Aí depois da banda nós criamos o primeiro conjunto musical. Não tínhamos na região nenhum conjunto evangélico musical. Então nós montamos uma equipe e criamos esse conjunto que foi sucesso na época, marcou realmente grandes momentos dentro do segmento evangélico, na época com guitarra e instrumentos disponíveis na época, né? Sax, tínhamos um trompete, né? E contrabaixo e todos os instrumentos de uma banda, mas naquela época não era uma banda tão agressiva porque as igrejas tinham uma certa reserva com relação à bateria. Então, bateria a gente não tinha. Tinha os demais instrumentos, mas não tinha bateria. Depois é que a bateria adentrou ao sistema musical da igreja. Mas foi muito interessante. Bacana. E você foi líder da Mocidade Evangélica da Assembleia de Deus de Criciúma, lá no final dos anos 70. Como é que foi essa experiência? A Mocidade, que é chamada Meuad, que, na verdade, em Criciúma, ela tem um marco interessante, viu, Colossi? Porque Criciúma, nesse sentido, ela marcou história no Brasil. Nós sempre tivemos aqui, no nosso meio, no segmento evangélico, pessoas muito ativas, tanto eu como o Vani e outras lideranças, que somos da mesma geração, né? E nós sempre movimentávamos muito, né? E nós tínhamos nossos congressos, que começou em 1971, o primeiro congresso da juventude da Mocidade Evangélica da Assembleia de Deus. E isso começou a dar certo, porque vinham caravanas de diversas cidades do Brasil, porque a coisa pegou. A fama pegou. Criciúma, o melhor congresso de jovens é em Criciúma. Então se deslocava muita gente do Rio Grande do Sul, muita gente de São Paulo, muita gente do Paraná, e fora as cidades daqui do estado de Santa Catarina, que vinham participar aqui dos nossos congressos. Eram congressos muito fortes, muito representativos, além da presença dos participantes, também era palco de grandes pregadores, grandes oradores, e acabava atraindo, né, o público para cá. Até hoje ainda nós temos uma memória muito aguçada e muito viva desses momentos, tanto que nós resgatamos isso agora, né? Eu morei muito tempo em Florianópolis, trabalhei lá praticamente quase 20 anos em Florianópolis, né, na minha atividade profissional. E teve um período que eu estava na secretaria, que eu era diretor de integração das polícias no estado de Santa Catarina, e eu tive que morar lá em Florianópolis. Então eu fiquei um pouco afastado de Criciúma. Na minha volta para Criciúma, aí eu resolvi
movimentar o pessoal das antigas, os jovens, que eram os jovens dos anos 70, que hoje estão com 60, 70, essa média de 60 anos, né? E a gente jogou a ideia, gente, vamos fazer um encontro da Meuad, que dos anos 70, e resolvemos fazer, e pegou, rapaz. Nós estamos no 5º evento já. Quinto evento. E todos os eventos, um melhor que o outro. Tivemos agora um em final de setembro, com a presença do cantor Osés de Paula, um cantor famosíssimo no meio evangélico, porque a gente sempre pega um cantor da época. Um cantor que fez sucesso naquela época. E naquela época, o Osés de Paula era um dos cantores que marcou. Ele fez a transição daquela música mais conservadora de igreja para uma música um pouco mais jovem, mas sem sair da essência. Então, ele foi realmente o ícone da música sacra naquele momento. Então nós trouxemos ele agora, no final de setembro, foi um encontro muito interessante. Legal. Normalmente a gente faz um almoço e um culto à noite, foi o que aconteceu, com a presença de muita gente. Então a Meuad, que é realmente uma experiência interessante, foi através dela que nasceram muitas lideranças, muitos pastores foram suscitados e nasceram, né? Tiveram sua gênese ali na Meuad, porque ali dava oportunidade dos jovens participarem de vários congressos, vários eventos. Nós tínhamos atividades semanais, tínhamos cultos semanais, tínhamos todo sábado à tarde já era comum, os jovens já se reuniam ali na frente da igreja, e ali já se encontravam, iam para os chamados cultos evangelísticos na praça, e alguns já aproveitavam para namorar, é ali que se conheciam, ficava realmente, dava uma certa vida e uma certa participação coletiva de todos, e isso deu realmente um grande impulso para os jovens dos anos 70. Eliseu, eu queria que você contasse uma história que é extremamente marcante aqui para a nossa cidade, que você foi o primeiro e único evangélico a pregar em uma missa na extinta TV Eldorado, né, em 1985, né, que foi um encontro religioso realizado por um conselho que tratava da educação religiosa nas escolas, né? Exatamente, Colossi. Não sei como é que você conseguiu descobrir isso. Você é um detetive de primeira. Na verdade, em 1985, eu fazia parte do antigo CIER. CIER era um conselho conselho de igrejas para ensino religioso. Então, a UCRE, a antiga UCRE, né? Hoje CRE, agora depende, o governo mudou o nome, né? A Secretaria Regional de Educação, cada momento tem um nome. GERED. Então, na época, era esse órgão, né, que cuidava do ensino religioso na escola. Eu fazia parte, e tinha também o padre Domingos, que fazia parte desse conselho, e outras igrejas também, várias igrejas participavam. E surgiu a ideia de nós fazermos um culto ecumênico, um culto pela valorização da educação e pela valorização do profissional, para discutirmos a questão dos avanços sociais e tal. E foi um culto na antiga RCE, que teve toda a participação de diversas igrejas, isso está lá no YouTube, inclusive no meu canal, né, eu consegui registrar na época. E o padre Domingos fez toda a parte de caminhamento da missa, e eu fiz a chamada homilia. Só que isso, eu não sabia que ia dar tanta confusão. Foi bom num lado, né, foi muito interessante, mas o meu colega padre Domingos teve dificuldade, porque aí muitos clérigos não entenderam a ideia, a proposta, e não aceitaram mais esse tipo de evento, porque para eles meio que estava meio invasivo a presença de outras denominações numa missa. Então foi interessante, foi primeiro e único, mas foi marcante. Foi pioneiro, né? Pioneiro, criamos o primeiro culto ecumênico na televisão, e depois, lamentavelmente, a televisão se extinguiu, saiu, né? Perdemos a nossa antiga RCE, que muita coisa boa trouxe para a região, lamentavelmente perdemos isso. Foi uma grande perda para a cidade, né? Exatamente. Eu tenho vários materiais, vários vídeos, inclusive de outras participações que eu tive na antiga RCE, né, com palestras, entrevistas, né? E nesse culto ecumênico teve esse caso específico. Foi muito bom, marcou, está lá registrado para a história. Histórico, né? Histórico, Estamos conversando aqui com o ex-vereador de Criciúma, evangelista e palestrante Eliseu de Souza. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e em seguida regressamos com o Café da Tarde. Até já. Personagens e cotidiano. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4 horas, 41 minutos. Tem dia, segunda e
mesa, terça padaria, na quarta tem a carne, hortifruti é na quinta e o final de semana é sempre especial. Quarta e quinta tem ovos vermelhos 30 unidades, 9,98. Óleo girassol ou milho Sinhá 900 ml, 5,48. Filé de peito de frango Sadia QF 1 kg, acima de 2 unidades, pague 9,98 cada. Cerveja Brahma Pilsen 350 ml com 18 latas, 35,82. Se beber, não dirija. Vem pro Giasse. O que era bom ficou ainda melhor. A Júnior Joalheiro lançou a promoção em dobro. Agora, na compra de um par de lentes multifocais Max Vision, você ganha outro par de cortesia na mesma graduação. E se preferir, na compra de seus óculos multifocais completo, ganha na hora um óculos solar. E se preferir, com grau visão simples. Na Júnior Joalheiro, toda linha de relógios com até 40% de desconto à vista ou até 4 vezes no cartão. Venha conferir essa promoção fantástica. Júnior Joalheiro, Calçadão de Criciúma. O estresse, cansaço físico e mental estão causando seu desinteresse sexual? A Manipulados possui produtos para homens e mulheres que querem mais energia, melhorar desempenho sexual e aumentar o libido. Manipulados em Criciúma, na frente do Lafagesse, 3437-1219. Ou no Metropolitan, 3437-8273. Em Forquilinha, ao lado do supermercado Minato, 3463-4114. Ou mande-nos um WhatsApp, 991582753. Manipulação é com a farmácia Manipulados. Casa do Eletricista, tudo em material elétrico. Pensou em reformar ou construir? Venha conhecer a melhor e mais completa loja de material elétrico de Criciúma. Matriz em Rio Maina, filiais Santos Dumont e a mais nova loja em Içara. Ou pelo 3413-7220. Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cardio. É único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cardio. A nossa especialidade é cuidar de você. Onde você procura o melhor. Você só não economiza se não quiser. No Minato você compra muito mais por muito menos. Confira algumas ofertas para esta sexta e sábado. Maminha Genebra 25,80 kg. Pernil suíno com osso 8,98 kg. Refrigerante Pepsi 2 litros 4,98. Cerveja Serrana 350 ml 1,58. Se beber não dirija. Minato Supermercados. Mais por menos. Supermercado Minato. Quer entrar em uma faculdade com localização privilegiada, ter ensino de qualidade com profissionais que sabem o que fazem e ainda pagar uma mensalidade que cabe no seu bolso? Venha descobrir o saber de quem faz Exucre. Inscrições abertas para o processo seletivo 2020. Acesse exucre.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. Faculdades Exucre, o saber de quem faz. Matrículas abertas. Oh, 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 sou eu mesmo, o Papai Noel, e eu vou chegar ao Nações Shopping no dia 2 de novembro a partir das 5 da tarde com o musical A Encantada Fábrica de Brinquedos e muitas brincadeiras. A experiência adquirida ao longo dos anos faz com que a Rocrio Rolamentos seja conhecida como sinônimo de qualidade e bom atendimento. A Rocrio é distribuidora exclusiva dos produtos DMR. São rolamentos, buchas, mancais e correias industriais. Conheça também toda a linha de abrasivos RCL, discos de corte, desbaste e flap com excelente desempenho e custo-benefício. Rocrio Rolamentos, Avenida Centenário, 1210, bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-2962. Você quer comprar mais e pagar menos? Você quer descontos de até 90%? Você quer valorizar o seu dinheiro? Compre nas farmácias do Trabalhador de Criciúma. Ela foi criada para você, trabalhador do Brasil. Toda a linha de produtos com descontos jamais vistos. Toda a linha de produtos com descontos jamais vistos. E atenção, você usa medicamentos de uso contínuo para diabetes, pressão alta, colesterol
colesterol e outros. Traga a sua receita. Vamos cobrir a oferta da concorrência. Eu falei, vamos cobrir a oferta da concorrência. Não se engane, em Criciúma só dá Farmácias do Trabalhador. É barato. Eldorado Comunidade, com Serginho Boaroli. Acompanhe aqui, todos os domingos, das 5 às 8 horas da manhã, um show de informação no seu rádio. A sua comunidade em destaque, agenda de eventos, sua participação ao vivo e muito mais. Todos os domingos, das 5 às 8 horas da manhã, Serginho Boaroli espera por você no Eldorado Comunidade. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4 horas 47 minutos. Estamos de volta com o Café da Tarde de hoje, entrevistando o ex-vereador de Criciúma, evangelista e palestrante Eliseu de Souza. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, o Flavinho, lá de Siderópolis. Grande Flavinho. Está dizendo o seguinte: parabéns pela entrevista. O meu abraço, amigo Flavinho. Eliseu, além da competência, um ótimo ser humano. Opa, obrigado. A recíproca é verdadeira, Flavinho. Um abraço a todos vocês aí de Rio Fiorito, Siderópolis. O nosso amigo aqui também, o Jai Cardoso. Jai, da equipe do Trem de Ferro. Isso, lá, né? Exatamente. Aquele conjunto maravilhoso. Ele disse o seguinte: Paulo, quero saudar o Eliseu, vizinho do Rio Fiorita, Exato. colega do Tulo Cavalazzi, da Exatamente. SAT, colega da CSN. Isso. É um cidadão que tem muito respeito e carinho. O programa ficou enorme hoje. Obrigado. Valeu, Jai, obrigado. Obrigado. Aqui conosco está o Jonas Rocha. Um abraço para o pastor Eliseu, músico, o Jonas Rocha, ele é músico trompetista da Orquestra Harmonia Celeste. Jonas, está certo, conheço. Obrigado. Um abraço, Jonas. Um abraço. Aqui também conosco, vamos ver aqui, o Isaac Borges. Está dizendo o seguinte: quero parabenizar a Meuadic, os organizadores dos cultos dos anos 70 e 80, pois fui vice-líder da Meuadic entre os anos de 2014, 15 e 16. Aí está parabenizando a você também, Eliseu. Bom, parabéns a ele que fez parte dessa linda história da Meuadic e tantos outros, né? Ele representa todos que também fizeram parte da liderança da Meuadic. Legal. O Eliseu, você foi fundador da comunidade terapêutica Desafio Jovem de Criciúma? Sim, diretor fundador, né? A verdade é uma história muito linda, pena que a exiguidade do tempo não nos permite falarmos tudo sobre esse assunto. Na verdade, em 1978, nós começamos a sentir, eu e o Vande Oliveira, essa necessidade de termos um trabalho para atender essas demandas. Na época ainda incipiente, não tão forte como hoje, mas já tínhamos problemas de dependência química e não tínhamos onde encaminhar esses jovens, né? E esses jovens que estavam presos nas malhas traiçoeiras das drogas, né? E as famílias sofrendo e não tinham onde encaminhar. E o poder público nunca fez isso, até hoje não faz devidamente. Hoje apenas maqueia, faz de conta, nunca faz um trabalho sério. Eu sempre que eu trabalhei também na segurança pública, tentamos de várias formas tentar criar um programa, mas é que são questão de visão, né? E não é tão fácil você conseguir fazer um trabalho nesse sentido. Há algumas experiências que estão começando agora e a gente está torcendo que dê certo e algumas já estão dando bons resultados. Mas na época não tínhamos nada, então surgiu essa necessidade. Então começou a movimentação e juntamente com o Vânio fomos buscar isso. O Vânio era vereador na época, né? E aí foi a Brasília e descobrimos em Brasília um trabalho que estava começando lá, que era do professor Galdino Moreira Filho. E nós trouxemos, através do professor Galdino, esse modelo para Santa Catarina. A Desafio Jovem, a Comunidade Terapêutica Desafio Jovem foi a primeira no estado de Santa Catarina. Inclusive a Eliette Gonçalves, né, que eu vi que ela mandou um recado aqui, eu quero mandar um abraço para ela. Tem uma série de ouvintes aqui te mandando um abraço. E a Eliette, eu vi que a Eliette está mandando um abraço aqui, eu fico feliz. Aproveitar aqui ela foi uma das fundadoras também. Isso, a Eliette está dizendo justamente o seguinte: o programa está lindo, ela escuta todos os dias. E diz e está salientando aqui que tudo que você está dizendo é a mais pura verdade. Então, e ela foi uma das pioneiras também. Eliette é uma brava, né, corajosa, mulher valente, que tem uma vida que você deve entrevistá-la também. É uma pessoa maravilhosa, merece todo o respeito da nossa sociedade criciumense. Você sabe quem está te mandando um abraço aqui? O Jairo Martins. Jairo Martins, o grande Jairo, né? Jairão. Está mandando um abraço aqui para ti. Olha aí. Diz o seguinte: um abração para esse grande irmão. Tá aí.
Valeu, obrigado aí pela Obrigado, participação de Jairo. todos. Obrigado. Eliseu, como é que você conheceu a dona Zelma Plácido de Souza? Olha, a Zelma foi um achado, né? E foi na Meuadic também. Olha a bênção da Meuadic, né? É como eu falei para você, a Meuadic que proporcionava esses momentos de encontros. E evidentemente que nesses nossos encontros na igreja, o nosso meio, né? É ali que eu acabei descobrindo ela. E ela conta a história, é muito interessante, porque como ela também estudava na época, ela fazia o 2º grau e fazia o magistério, segundo ela queria também um jovem que estudasse, que alguém que estivesse também fazendo, né, tendo alguma formação e tal. E ela começou a procurar na igreja alguém que se identificasse com esse perfil dela. E acabou descobrindo que eu era aluno da SAT, que eu era um bom aluno. E um ou dois professores, coincidentemente, principalmente nessa área mais teórica, um deles inclusive faleceu há pouco tempo, que é um colega muito amado por todos, que era o professor Lapoli, que era professor de inglês, né? Então ele também lecionava inglês para nós na SAT, que também era professor dela no colégio que ela estudava. Então acabou descobrindo que a gente estava paquerando e de vez em quando ele chegava para mim e dizia, conversei com ela, hein? Muito, muito bacana a tua namorada. E mesma coisa dizia para a Zelma, o Eliseu lá tá mandando abraço para ti. E evidentemente que a coisa foi construindo e foi acontecendo, foi muito legal, foi muito bom. Mas aconteceu assim, mesmo foi no segmento da igreja mesmo, no dia a dia ali, ela disse que já estava me percebendo e eu não percebi, porque desde novo eu já tinha uma certa atuação na igreja. Então, como músico, já ficava em evidência na banda ali, sentado. Isso. E quem estava mais embaixo já percebia, né? Só que ela não se manifestava, não dizia nada. E de repente deu certo que alguém deu um toque e eu fui conversar com ela, foi mais rápido do que eu pensava. E foi amor à primeira vista e ficou. Legal. Hoje, graças a Deus, minha companheira. Que bacana. O Eliseu, durante um bom tempo você apresentou o programa de rádio SOS Vida, né? Que foi exibido aí em várias rádios. Várias emissoras de rádio, viu, Colossi? Tivemos esses programas que era nessa linha de prevenção ao uso indevido de drogas, né? Concluindo aquele trabalho de recuperação que nós fundamos, né, que é o Desafio Jovem, que foi fundado em 1985, né? E já começamos a recuperar até hoje, há 35 anos estamos recuperando, continua ainda aí, estamos trabalhando cada dia mais. E então eu fazia trabalho de prevenção, porque eu fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes na época, hoje é Comad. Isso. Quem assumiu no meu lugar foi o Rezende, o Maneca, né? Maneca que assumiu no meu lugar foi quando eu tive que ir para Florianópolis, ele ficou no meu lugar. E eu estruturei aqui o Comem, né? Então e tinha esse trabalho de prevenção nas escolas, porque quando ninguém falava ainda em drogas, aqui nós começamos a falar. Nós entramos no meio dos alunos, entramos nas escolas para forçar o professor a discutir. Eu, como presidente do conselho, eu fiz vários seminários de treinamento de professores, porque quando vereador, eu criei uma lei que exigia que estivéssemos no município, nas diversas disciplinas, conteúdos mínimos de prevenção ao uso de drogas. Não a matéria específica, mas nas transversais. Você tivesse, nas diversas disciplinas, conteúdos mínimos de prevenção ao uso de drogas. Se o professor vai falar em biologia, ele vai dar um jeitinho de chegar no prejuízo que a droga faz biologicamente, se usar um tipo de droga, né? Se for em qualquer matéria, você tem como chegar a mostrar para o aluno a questão da dependência química e outros riscos, mas de forma didática. Então, fizemos vários treinamentos de professores aqui em Criciúma para capacitar os professores para treinamento, para continuar o trabalho de prevenção das drogas. Não sei como é que está agora, mas na época nós começamos esse trabalho aqui. Então o programa de rádio era uma extensão disso, onde eu trazia palestrantes para o programa, psicólogos, para debater essa questão. Eu trazia também alunos que estavam em recuperação, né, e ainda estavam já saindo do programa, outros que já haviam saído do programa, então seria um testemunho de vida para aqueles, incentivo para aqueles que estavam querendo sair das malhas traiçoeiras das drogas, querendo vencer, romper esses laços, né, esses grilhões das drogas, e acabava sendo importante essa fala. E também orientando as famílias, os pais, as mães, como tratar esse assunto, orientando, porque na época era ainda muito nebuloso, era incipiente.
E penso que esse trabalho meio que não evoluiu como devia, precisava continuar. E aí, com a minha ausência, eu não sei como é que está a continuidade desse trabalho, mas acho que a educação está muito aquém do que deveria fazer no que tange ao trabalho de prevenção ao uso indevido de drogas, porque a educação é fundamental. Porque sem dúvida. É muito mais importante o professor, a fala do professor, às vezes, é muito mais forte do que a fala de um pai. Porque às vezes o pai é muito ausente, por causa da questão de trabalho, ocupação, não tem o tempo de vivência que um professor tem com uma criança. E se o professor souber trabalhar bem isso na escola, vai ajudar muito para que a criança crie a consciência, chama consciência ao uso indevido de drogas. É igual a consciência ecológica, Colasso. Eu sempre dizia isso. Por que da importância da palestra e da informação? Como é que começou o movimento ecológico no mundo? Não começou do nada, as pessoas criticavam, não entendiam, achavam que falar em ecologia, achavam que isso dava em cacho, isso dava igual a banana, ninguém conhecia nada sobre ecologia. Isso foi chegando para nós, e a gente começou a discutir a importância de não matar o pássaro, de não depredar, de cuidar da natureza. E quando ela entrou para a educação e começou a ser trabalhado de forma sistemática, isso criou no aluno a consciência ecológica. A partir do momento que a criança criou a consciência ecológica, acabou a funda, acabou a salpão, acabou a gaiola. Automaticamente, hoje o aluno é que repreende, a criança é que repreende o adulto. Por quê? Porque ela já está com a consciência ecológica formada. Mesma coisa a questão da droga. Então, se for trabalhado de forma sistemática e de forma insistente e de forma precisa, a criança vai ser ela realmente que vai conseguir evitar a presença e a influência do traficante na vida dela. Claro que aí tem outros fatores externos e internos que têm que ser considerados, né? Tem outros agentes nessa questão, mas acho que a educação tem o seu papel. Então, por isso que no programa tinha essa contribuição também naquele período. Quero fazer o registro aqui, Eliseu, do Vânio de Oliveira. O Vânio, grande Vânio. Aqui, tá mandando um abraço, está dizendo aqui que está muito bom o assunto, está muito bom o programa. Um abraço ao Vânio, Vânio. Grande Vânio, né? Ele que foi o pai dessa ideia do Desafio Jovem, como falamos, ele que foi buscar na época, desde 1978 e até hoje, né? Continua lá na presidência do Desafio Jovem, com essa bandeira que começou muito cedo, graças ao Vânio, e a gente sempre esteve junto nessa luta e continuamos juntos ainda, e temos ainda, enquanto vivermos, alguma coisa a mais a fazer ainda. Sem dúvida, muita coisa para contribuir ainda. E o nosso programa, infelizmente, está chegando no final. Exato. A gente tinha ainda assuntos relacionados a Abadeus para falar, a sua viagem aos Estados Unidos. Enfim, nossa, tem muita coisa interessante. Aí, já convido aqui para uma próxima edição. Estamos à disposição, mas eu não poderia deixar, não olvidaria dessa oportunidade, Colasso, de te cumprimentar. Olha, vou dizer, a tua ideia e o teu modelo de entrevista e as pessoas que você escolhe para as entrevistas, isso é muito importante. Você está criando um acervo, uma coletânea de informações e conteúdos que às vezes se perdem. Quantas pessoas têm histórias lindas, maravilhosas, quantas contribuições anônimas que estão aí na história, na construção dessa sociedade, que estão aí anônimas. Às vezes aparecem evidências de pessoas até oportunistas, que não fizeram tanto, mas aparecem de um jeito ou de outro, contando histórias, né, que não são tão reais, tão verdadeiras, comparado com outros que viveram na prática e viveram para a construção dessa história. Então, é importante que você continue realmente trazendo essas pessoas que tiveram atuações no dia a dia, na comunidade, né? Dando a sua contribuição, porque todo mundo tem uma contribuição, todo mundo tem uma história para ser contada. E se ninguém fizer isso, essa história vai morrer. Isso é preciso, isso é fundamental, isso é o segredo do sucesso, é você fazer com que o seu povo tenha história. Quem não registra a sua história, quem não ressalta a sua história, não pode depois dizer que fez história, porque não registrou. Exato. Por que a Bíblia está hoje entre nós, até hoje? Porque o judeu tinha, desde quando Moisés saiu do Egito, e ele vivia numa cultura avançada na época, ele já trouxe para dentro do judaísmo a ideia do quê? Do escriba. Ele tinha exatamente só um elemento, né, ele criou uma função dentro do judaísmo do cidadão, que escrevia a história de tudo que acontecia no dia a dia. Não deixava, e ainda copiava, tinha os copistas para manter essas histórias vivas. Então, quem não registra não tem história. E você está registrando, e você está ajudando a construir a história de Criciúma e da região. Meus parabéns. Muitíssimo obrigado, Eliseu. Volte sempre.
E muito obrigado pela sua sintonia e audiência, ouvinte da Eldorado. Boa tarde, até a próxima e fique com a gente.